Como é que tu qualificas um cliente? Excelente pergunta, porque realmente é muito importante, não é? Portanto, essa relação do coach e coachee. Do coach neste caso, portanto, e da outra pessoa que recebe coaching, o coachee. A qualificação muitas vezes até é de uma forma bastante natural. Ou as pessoas me contactam, ou eu contacto alguém, falamos um pouco, portanto, da sua atividade, quais são os objetivos. Qualquer empresário tem que ter objetivos, tem que ter metas definidas. Se não tiver, anda a navegar, portanto, num mar muito perigoso. E então precisamos de definir claramente objetivos e metas. Uma empresa com esse caminho, portanto, para chegar, é muito mais fácil depois, portanto, o trabalho e o ganhar de sinergias e o coach realmente, portanto, acrescentar valor à empresa. E para isso também, nesse pré-diálogo, depois desse pré-diálogo, existe também um questionário de avaliação da própria empresa. Eu tenho 2 tipos de questionário, portanto, um bocadinho mais profundo e o outro leve, porque depois eu entro também com outras perguntas, e é nessa avaliação dessas respostas que eu vou verificar, não é? Portanto, em que molde está a empresa, o que é que querem realmente atingir, se a nossa relação é uma boa relação de comunicação, porque eu não consigo comunicar com um cliente que não consiga comunicar também com o seu coach, ou o coach não consiga comunicar com esse cliente, porque às vezes há determinadas personalidades que podem não ser muito adaptadas ao coaching. Eu digo só isso dessa forma ligeira, ou pessoas extremamente teimosas na sua asserção, portanto, desta palavra, que não conseguimos dialogar tão bem, não é? Porque também pode existir. E essa avaliação é muito importante nesse primeiro impasse, não é? Portanto, entre a nossa... entre o estabelecer, né, dessa relação futura, porque o coaching é a longo prazo ou a médio prazo, não é? Portanto, não será 1 mês ou 2 que nós fazemos um programa de coaching. Isso, se existir, não é bem um programa de coaching. O programa de coaching que eu faço normalmente tem um mínimo de 6 meses, portanto, é uma relação algo ainda considerável e por isso mesmo, portanto, tem que haver esse grau de comunicação muito forte. Portanto, se não houver esse grau de comunicação elevado nessa relação de coach-coachee, evidentemente esse trabalho penso que não poderá existir. Portanto, e digo eu de uma forma diplomática porque é mesmo isso, não é? Portanto, esses critérios de avaliação são muitas vezes naturais, porque se a pessoa, por exemplo, não responder ao questionário, demorar demasiado tempo, ou arranjar aqui alguns pretextos, ou tudo isso, eu estou a perceber que a pessoa não tem muita potência ainda para receber coaching. Portanto, agora se a pessoa for proativa, for dinâmica, ajuda muito realmente nesse processo de coaching e claramente, portanto, é um preâmbulo para que haja bons resultados depois também no finalizar desse processo e no decorrer do próprio programa em si. Isto é de uma forma ligeira, obviamente, depois tem outros critérios de avaliação, que há também essa leitura da outra pessoa, portanto é importante estudar as personalidades, nós também temos, portanto, a análise disso que é feita para depois haver menos atritos, lá está, portanto, nessa relação de coaching, e tudo isso, portanto, faz parte desse processo inicial. E depois, obviamente, vamos trabalhar, vamos executar e vamos avançar. E depois, quem sabe o que é que vai acontecer daqui a 1 ano, depois quando o coach já não estiver na empresa, se for esse o caso. Portanto, temos aqui há pessoas que do teu grupo, tu conheceste a Fátima Gonçalves, agora por causa dos nomes Gonçalves, teve a trabalhar 3 anos comigo, portanto, e na primeira parte eu ainda senti que poderia não existir sequer 1 ano de trabalho. Portanto, as coisas também apresentam muito boas surpresas, depois as empresas aplicam, é importante aplicar as ferramentas que são desenvolvidas, não é? Portanto, nessa relação profissional, porque muitas vezes até se criam determinadas ferramentas que ainda não existiam na empresa, portanto isso é o salutar também de qualquer programa de coaching. Há ferramentas desde o início, desde raiz, a serem desenvolvidas e pronto, lá está. É um processo no qual se caminha, portanto, ao longo do tempo. Cada um tem de se preocupar com os seus critérios. Nós com as autonomias financeiras, com os capitais próprios, com os licenciamentos.
E tu, É quantos tempos importante finais? haver dinheiro, lá está, essa seleção natural é importante, que haja dinheiro para pagar também o programa de coaching e o coach, e, evidentemente, isso é importante. Mas as empresas logo aí, eu já nem sequer estava a pensar, portanto, é nessa parte, mas também se quiserem recorrer a um apoio, está bem que o coaching na própria asserção da palavra não é elegível para determinados fundos, mas a parte da gestão, ou melhoramento a nível da gestão, e depois enquadrar um bocadinho dentro dessa gestão e determinadas ferramentas de desenvolvimento que são criadas, aí pode ser, portanto, uma nuance que entre o coaching, não é? Portanto, mas obviamente há aqui a ver capital, não é? Portanto, eu também nunca entrei para nenhuma empresa que não me pudesse pagar, porque o coaching também não pode ser gratuito, portanto, isso, se alguém tivesse essa ideia, as lives são gratuitas, mas o programa de coaching é pago, portanto, evidentemente para que seja salutar e que haja um compromisso, porque também tem que haver um compromisso da outra parte, não é? É do coach e do coaching. E Mais ou menos isso. nunca te perguntaram se poderiam pagar com base nos resultados? E imagina que isso acontecesse, Dário, eu estaria 3, 4 meses, não era pago o programa, as pessoas abandonavam e de alguma outra índole menos própria, portanto nunca era pago, portanto, aqueles 3 meses. Temos prémios, existem prémios sim, que eu posso dar, por exemplo, uma extra de coaching para a pessoa atingir determinado patamar, sim. A própria pessoa também pode dar prémios ao coach, sim. Isso também existe, portanto, mas geralmente, e depois lá está, mediante os acordos que nós vamos fazer, portanto, dentro do programa de coaching, assim o será, mas imagina que eu ainda prolongo o tempo maior, portanto, se fosse 6 meses, sem um ganho e só depois já que o coach recebesse. E se alguém, por uma leve ideia, portanto, indicasse, não houve aqui um compromisso de ambas as partes, ou uma outra nuance, e nada disto agora é, portanto, retirado. O pagamento também é um nível de compromisso que a pessoa tem, porque a pessoa, eu entrego trabalhos para eles fazerem. Geralmente, portanto, estamos semana a semana, portanto, em contacto. E eles apresentam esse trabalho. Se esse trabalho não chegar, a sessão de coaching é verificada quase a metade, não é? Porque não houve, portanto, o compromisso da outra parte nem a entrega desse mesmo trabalho. Nem assim o empresário evolui, nem a própria empresa. Portanto, isto é uma relação muito séria de trabalho. É por isso é que a oferta do diagnóstico é gratuita. Isto porque fazemos uma avaliação mútua. Imaginem que eu gosto muito também do empresário, ou que o empresário acha que eu não serei o coach, porque às vezes por outro motivo eu posso não ser o coach adequado para aquela empresa, ou vice-versa, aquele não é o cliente adequado. Portanto, há muitas nuances que, obviamente, portanto, nesse processo, que dura cerca de 15 dias, portanto, dá para ser avaliado, portanto, um conjunto de situações. E mais que não seja a entrega do próprio questionário em si, que aí já é uma grande avaliação que é feita da parte da proatividade do próprio empresário e da própria equipa que depois vamos trabalhar, não é? Portanto, mais perguntas, liguem ao Coach Aldar Gonçalves.